Buenas, galera! Então, como a gente tinha combinado, nós vamos fazer uma revisão geral dos continentes. É uma revisão bem ampla mesmo, né? Nada muito profundo em cada detalhe aqui de cada continente. A gente vai falar dos 5 continentes. Aliás, a gente vai fazer uma aulinha bem pequena também sobre a Antártida. A gente chama o 6º continente, né? Para ficar tudo certinho, então. É que são os 5 habitáveis, né? Mais ocupados e com representações políticas, divisões políticas e tal. E a Antártida como um território internacional organizado através de um tratado específico, né? A sua exploração através de questões voltadas mais para o lado científico e não econômico, ok? Bom, o primeiro continente que a gente vai trabalhar então, como diz aqui do lado, é a Europa. A Europa também conhecida como o Velho Mundo, né? Já que na época do descobrimento chamou-se a América de Novo Mundo, e o que seria considerado o Velho Mundo é a Europa. Né? Talvez porque por causa da quantidade, da riqueza de registros históricos, a gente sabe que a humanidade não vieram os primeiros dessa região da Europa, vieram mais do Oriente Médio, né? Os primeiros registros, enfim, né? Mas com a quantidade, a riqueza de detalhes de registros históricos, então a Europa é conhecida como Velho Mundo. Os limites do continente europeu, então vocês vão acompanhando sempre o mouse ali no mapa, né? O mapa que está aqui do lado aqui, né? Aí eu tenho o mapa da Europa, né? Parece grande neste momento. Aliás, a imagem anterior, a gente está vendo a Europa aqui de uma visão mais sobre o Polo Norte, né? A gente não está tendo aquela visão clássica da linha do Equador. Por exemplo, mais ou menos nessa região aqui é que passa o Trópico de Câncer no hemisfério norte, ok? E aqui então está o continente europeu, certo? Ao sul, limita-se com a África e também com a Ásia desse lado, ok? Tanto aqui onde está passando o mouse, quanto ali, ó. O continente asiático, aliás, territorialmente é o maior do mundo, certo? E aí a gente tem aqui a Europa, com limite com a Ásia, no seu lado leste, no lado oeste, então, o Oceano Atlântico, e no norte, Oceano Glacial Ártico, né, ou Mar Glacial Ártico, dependendo aí da bibliografia que vocês forem pegar, tanto faz chamar de oceano quanto mar, dependendo aí do conceito. É comum encontrar os dois nomes, né? Vocês estão notando aqui que tem uns acentos aí onde não era para ter, não é erro, é porque provavelmente isso aqui deve estar escrito em espanhol, se eu não me engano, tá? Mas basicamente esses são os limites do continente europeu, ok? Eurásia, vocês já ouviram falar Eurásia? É porque quando a gente se refere a continente, a gente imagina uma massa continental separada de outra massa continental. Então, por exemplo, a América é uma massa continental única. A África, se nós levar em conta o canal de Suez, né, que aí há uma interrupção física entre a Ásia e a África, eu considero a África uma massa, né, continental única. Mas a Europa e a Ásia não, eles têm uma ligação muito grande. Certo? Aqui a África eu tenho uma separação com o mar Mediterrâneo, mas com a Ásia não há ligação, não há uma interrupção por um mar ou por um oceano. Existem sim cadeias de montanhas, como o caso dos Montes Urais, que ficam no continente, que fazem, aliás, a divisão entre a Ásia e a Europa, mas é uma ligação continental. Então todo esse bloco formado pela Ásia e pela Europa é comum as pessoas chamarem de Eurásia. Mas então por que houve uma divisão continental? Principalmente por questões culturais, por questões históricas, né, as diferenças e tal, ao longo do tempo aí, fez com que houvesse essa divisão em 2 continentes, mesmo ocupando uma massa continental única, digamos assim, certo, gente? Aqui a gente já tem um mapa hipsométrico, né, ou um mapa altimétrico, que mostra para nós os principais relevos, né, os Alpes escandinavos, né, os Alpes, né, já que por aqui fica a Suíça, aí fica famosos Alpes suíços, e aí tem os Apeninos, os Pirineus, os Alpes aqui as montanhas, as áreas mais altas da Península Ibérica, o Cáucaso, enfim, as partes geralmente mais escuras no mapa hipsométrico representam os lugares mais altos. O mais que eu vou chamar mais a atenção de vocês aqui é os Montes Urais. São os Montes Urais, que são uma cadeia de montanhas que faz a divisão entre a Europa, aqui do lado oeste, e do lado leste a Ásia. E tudo isso aqui acontece dentro de um único país, que é a Rússia, certo? Então a Rússia, junto com a Turquia, acompanha o mouse, ó, aqui onde está passando o mapa, tá? Onde está passando o mouse é a divisão entre a Rússia e... Desculpa, é a divisão russa da parte Rússia que fica na Europa, Rússia que fica na Ásia. Aqui, bem nesse cantinho aqui, onde tem essa península balcânica aqui, ó, aqui, toda essa parte aqui é a
Turquia. Onde está escrito Ásia aqui é um país chamado Turquia. Mas existe uma pequena parte da Turquia que fica do outro lado aqui da península, aliás, na península mesmo, que é um pedacinho pequeno da Turquia. Ou seja, a Rússia, junto com a Turquia, se eu não me engano, se não me falha a memória, tá? São os dois únicos países do mundo que estão em dois continentes ao mesmo tempo, certo? Porque eles têm essa divisão aqui, né, no caso da Rússia, os Montes Urais, que acontece dentro do próprio território russo. Então, para cá, Rússia, para cá, Ásia, para cá, Europa. Aliás, a maior parte da população da Rússia se encontra dentro da porção europeia da Rússia, tá? A parte asiática é menos habitada, certo? Se eu não me engano, eu cheguei a olhar isso, né? 75, 80% da população da Rússia vive na parte europeia, só nesse biquinho aqui. Depois vocês vão ver o tamanho que é a Rússia desse lado, onde entre 20 e 25% da população russa vive, mas é uma área menos morável, digamos assim, por causa do gelo, né, por causa do frio mais intenso e as dificuldades que se tem por causa dessa condição climática, certo? O próximo mapa que eu trago aqui para vocês é a divisão política, mostrando todos os 50 países que fazem parte do continente europeu, certo? Certamente a gente tem uma lembrança muito maior dos países chamados Ocidente Europeu, os países do Ocidente Europeu, também conhecida, né, de uma maneira, digamos assim, econômica, de a Europa rica. Se existe a Europa rica, existe a Europa pobre. Eu vou provar isso agora para vocês só falando alguns nomes. Vocês já ouviram falar em Alemanha? Europa rica. Já ouviram falar em Holanda? Europa rica. Já ouviram falar em Reino Unido? Europa rica. Já ouviram falar em Espanha? Europa rica. Já ouviram falar em França? Europa rica. Ou seja, são todos aqueles países muito conhecidos da Europa. Mas se eu vier mais para esse lado aqui, para esse lado direito do mapa, ou seja, indo em direção ao Oriente, por isso Europa Oriental, né? Eu vou falar algum nome de uns países aqui e vamos ver se vocês já ouviram falar, tá? Vamos ver que aqui tá meio picando. Ó, já ouviram falar talvez, mas não com aquela intensidade tão grande quanto os outros que eu falei, né? Por exemplo, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Lituânia, né? Bulgária, Armênia, certo? Tem vários países aqui que são um pouco mais difíceis de terem escutado por aí, às vezes uma ou duas vezes, mas não tanto enquanto os países do Ocidente Europeu, ou também conhecida como Europa Rica, ou então os países menos conhecidos por nós, pelas questões culturais e tal, pela difusão da sua cultura em razão da sua pobreza econômica, né, que é mais difícil de acontecer, então, obviamente, e aí a gente não tem tanto conhecimento, ok? Então esse lado aqui é a Europa pobre. Aí a Rússia aqui fica um pouco distante dessa classificação, porque a Rússia, como ela tem um sistema diferente do capitalismo, né, um sistema socialista de mercado, como se diz, ela não se engloba, ela não gosta muito de ser chamada de Europa pobre, mas geograficamente ela estaria mais próxima aqui da Europa pobre, certo? Aquilo que eu acabei de falar para vocês está nesse mapa aqui, ó. Olha só que interessante, né? Aqui existe uma divisão mais ou menos, então aqui é o que eu falei para vocês, ó. A amarela, Europa Ocidental, está virada para o Ocidente, está virado para o Oeste. Sempre que eu me refiro ao Oeste, eu estou me referindo ao Ocidente. Sempre que eu me refiro ao Leste, eu estou me referindo ao Oriente. Se vocês ainda têm alguma dificuldade em lembrar Oriente e Ocidente, em decorar isso, é só lembrar no mapa, imaginar que aqui eu tenho o mapa mundi, imagina que aqui é o mapa mundi. Os japoneses, os coreanos, todo mundo está nessa região aqui, ó, mais aqui para cá, para esse lado, ou seja, no Oriente, os orientais, entenderam? Então sempre que eu me refiro ao leste, eu faço com a cabeça, mas o movimento no mapa é o contrário, né? Eu tenho que fazer para o outro lado. Eu me confundo um pouco, mas aqui com o mouse eu não me confundo, ó. Aqui onde está passando o mapa, Oriente, onde é o amarelo, Ocidente, certo? Então aqueles países, ó, já ouviram falar em Moldávia? Difícil, né? Um pouco mais complicado. Eslováquia uma vez ou outra, né? Croácia uma vez ou outra, Eslovênia uma vez ou outra, Macedônia uma vez ou outra, agora Espanha o tempo todo, Luxemburgo o tempo todo, Holanda, Alemanha, né? Aqui dentro da Europa Rica também tem umas cidades-estado meio bacanas aqui também, né? Por exemplo, a própria Luxemburgo é quase uma cidade-estado, Liechtenstein é uma cidade-estado, San Marino é uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É um país do tamanho de uma cidade. Ou seja, não tem por que ter tantos deputados, senadores, se o comando ele é quase que um território totalmente dependente
tem o seu próprio governo, né, e não precisa de uma galera tão grande, porque não tem estados, não tem municípios, é basicamente aquela cidade é aquele país. Tanto é a prova de que a menor cidade do mundo se encontra dentro do território italiano, que é a cidade do Vaticano, né, o menor país do mundo é a cidade do Vaticano. Aqui perto também a gente tem San Marino e tal, a gente chama assim, se não me falha a memória agora, como se fossem antigos reinados, né? Ou prêmio para algum soldado, algum general, alguma coisa, há tempos atrás, quando já havia uma certa divisão dos países, mas se queria premiar tal pessoa com aquele território por uma tal conquista, e aí um rei lá ganhava aquele pedaço de terra para ele governar, e isso se perdurou na história e continua até hoje. Alguns são desta maneira que foram nascendo essas cidades-estado. Beleza, gente? É isso aí. Mas tem a mesma representatividade como um país, certo? Bom, na Europa também a gente tem as penínsulas, né? O que é a península? A península é aqueles pedaços que tem uma pequena ligação com o continente, é meio que parecido com uma ilha, tem água por todos os lados. Vamos aqui pegar aqui a península vermelha que está aqui, ó, lá embaixo, lá onde está circulando o mouse. Península Ibérica, está aqui a legenda, vermelho, Península Ibérica. Essa península aqui, ó, como é que a gente reconhece que ela é uma península? Porque é um pedaço de terra do continente cercado de água por todos os lados, menos por essa partezinha que conecta ao continente. É como se fosse um istmo. Em geografia a gente quase chama isso de istmo. Se fosse um istmo de verdade, teria que ser bem mais estreita essa ligação. Mas é uma ligação pequena também, certo? Então isso aqui é uma península. Península Ibérica, Península Itálica, que praticamente é a Itália sozinha, né? Tá claro que também tem o Vaticano aqui junto, também tem outro país junto, né? A Península Balcânica, aqui é onde o negócio ferve. Porque lá, a região dos Balcãs, esse negócio aqui, essa região é um pouco mais complicada, porque até recentemente a origem de muitos conflitos, onde existia a República Tcheca, depois virou Sérvia e Montenegro, Bósnia e Herzegovina, também Croácia, Bulgária, Macedônia, Albânia. É uma região de muitos conflitos históricos, né, de questões religiosas, questões culturais e tal, né, de territórios meu, território seu. É uma região que ainda vive um pouco assim de período de tensão, né? Não tem guerra o tempo todo, digamos assim, mas é um lugar tenso, digamos assim, um pouco mais tenso do que o restante da Europa, certo? A gente tem a Península Dinamarquesa. Adivinha qual é o país que fica na Península Dinamarquesa, né? Ficou bem difícil essa. A Dinamarca. Imagina aparecer na prova, né? Qual é o país que se encontra na Península Itálica? Complicado, né? E por último aqui, porque eu deixei por último aqui para falar a vocês, uma península famosa, que é a Península da Escandinávia, antigo território dominado pelos vikings, né? A origem da Noruega, da Suécia, da Finlândia, que inclusive chamam a atenção, que são justamente os países que despontam sempre quase no topo aí, os três, junto com o Canadá, com Nova Zelândia e outros mais, os melhores países do mundo em qualidade de vida, certo? Então aqui, bem interessante essa parte aqui sobre as penínsulas. Trouxe uma curiosidade para vocês, porque quando a gente fala em 50 países na Europa, eu me refiro ao Reino Unido como um país só, ok? Porque ele tem nas bancadas, nas reuniões, digamos, a representatividade na ONU, em outros lugares e tal, a representatividade é única, é o Reino Unido. Não vai um cara representando a Escócia, não vai alguém representando a Inglaterra, não vai uma pessoa representando o País de Gales, não vai ninguém representando a Irlanda do Norte. A Gales vai, mas vai representando todo o conjunto, tá? Então eu trouxe isso aqui só para lembrar vocês. Quando eu falo Inglaterra, eu estou me referindo a um país só que ele não tem representatividade única no que diz respeito a essas reuniões internacionais, porque ele é representado através de um reinado que engloba 4 países, né? A Grã-Bretanha, foi quando se formou o reinado, eram só esses 3 países no começo, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Mais tarde se juntou a Irlanda do Norte. Tá? Então é força do hábito dizer que a Grã-Bretanha, quando aparece até mesmo a bandeirinha, dizer que aquela bandeirinha é da Grã-Bretanha. A força do hábito, ninguém julga tanto erro assim, é que a Irlanda do Norte se juntou um pouco depois aqui, porque também teve conflito com a própria Irlanda, né? Questões principalmente envolvendo questões religiosas, né? E aí houve essa separação, e aí se juntou o governo, ou seja, existe uma monarquia parlamentarista, como vocês bem devem lembrar, onde existe uma pessoa imortal representando essa monarquia, né? A Elizabeth II,
II, né, que aí também existe um parlamento, né, que comanda as questões políticas, que é eleito pelo povo, então, né, através da representatividade do primeiro-ministro, é como se o primeiro-ministro fosse o presidente, digamos assim, e a questão mais da rainha é mais uma questão de conselheira, representatividade de alguns eventos, né, mas mesmo também valorizando uma questão histórica no que diz respeito à monarquia, certo? Então, Reino Unido é o que se deveria sempre se dizer quando vê aquela bandeira típica, né, a bandeira da cruz vermelha lá com fundo azul, que é uma bandeira bem bacana, que aliás, aquela bandeira é originada através da mistura das bandeiras desses 3 principais países, porque depois é que veio a Irlanda do Norte e aí não tinha mais como mudar a bandeira, mas enfim, é isso aí, beleza? Espero que através desses 3 mapinhas aí vocês entendam agora a diferença, né? Grã-Bretanha então é o nome da ilha, ok? Mas enfim, é isso aí, certo? O clima no continente europeu, né? Quando a gente fala em Europa, lembra de neve, não é todo lugar da Europa que neva, mas aqui geralmente aqueles países que a gente lembra mais, Alemanha, Reino Unido e tal, né? Mais comum a gente ver aquela situação de neve no inverno deles, lembrando que eles estão no hemisfério norte, então no hemisfério norte, digamos, hoje eu estou gravando essa aula aqui, vai estar quase prestes a chegar o verão, isso quer dizer que no hemisfério norte está prestes a chegar o inverno, inclusive já tem lugares no hemisfério norte que já estão nevando, certo? Então eu falo do clima no continente europeu. Acompanha aqui essa parte amarela. Essa parte amarela ela fala em temperado continental. E a parte verde ela está considerando um temperado oceânico. Tá? Vocês lembram o que é um clima temperado? Um clima temperado é um clima que tem as 4 estações bem definidas, certo? Ou seja, verão quente, inverno frio, outono e primavera, estações de transição, estações amenas, ok? Claro que todos os países do mundo têm as 4 estações, né, mas nem sempre as quatro estações fazem jus ao nome. Como se a gente, por exemplo, fosse no Nordeste brasileiro, pegasse lá uma cidade bem próxima à linha do Equador, por exemplo, São Luís do Maranhão, é quente o ano todo. Né? Ou uma cidade que é muito longe, perto de um polo, por exemplo, a cidade de Ushuaia, bem no extremo sul da Argentina, é frio o ano todo. Tem uma época do ano que é menos frio, uma outra época que é mais frio, mas é sempre frio, digamos assim. Mas enfim, como eu estava dizendo aqui para vocês, tanto esse amarelo quanto esse verde possuem 4 estações bem definidas. Porém, a parte verde é oceânica, ou seja, tem mais umidade. Então a quantidade de chuvas é um pouco maior, né? E a diferença de temperatura do dia e da noite não é tão grande, porque tem umidade relativa do ar muito presente. Já na parte seca, como ela está mais para o interior do continente, o clima ele é mais seco, então existe mais diferença, né? Existe um grau maior de diferença entre as temperaturas do dia e da noite, porque o clima é um pouco mais seco, obviamente também vai chover em menor quantidade. Também tem o clima frio de montanha, justamente onde tem aquelas regiões de Alpes, assim como a gente já tinha visto no mapa anterior. O clima polar, né? O clima polar, porque aqui já está próximo ao Polo Norte, e basicamente é isso. A única coisa que eu vou chamar mais atenção aqui de vocês de novo, aliás, é o único clima que faltou eu falar, é o clima chamado Mediterrâneo. O clima Mediterrâneo, ele é muito parecido com o clima tropical típico. Tá? O que é o clima tropical típico? Eu vou usar já essa aula de revisão aqui para lembrar vocês um pouco de clima. O que é um clima semiúmido? Pensou? Agora, o que é um clima semisseco? Pensou? Sabe qual é a diferença? É que a palavra semi quer dizer quase. Tá? Então, quando eu falo semi-úmido, é quase úmido, ou seja, chove bastante ao longo do ano, mas tem uma pequena época do ano que não chove. Agora, o semi-seco é ao contrário. A maior parte do ano é seco, mas tem uma pequena parte do ano ali que tem chances de chuva, que é o que acontece com a parte do sertão nordestino brasileiro. Ele não é um deserto completo, porque até tem chuvas, digamos assim, certamente que regulares, mas digamos, concentradas em uma determinada época do ano, ou seja, semi-seco, ou como eles chamam, semi-árido, entendeu? Então sempre lembra que a palavra semi é seco. E o clima aqui no Mediterrâneo, esse clima mediterrâneo é um clima semi-úmido. Lembrou de alguma vegetação que tem no semi-úmido? Agora a gente vai falar de vegetação. Os biomas, como a gente já teve aula sobre isso no segundo ano, né? Quem está presente aí e lembra bastante, a gente vai ver agora as vegetações. Por exemplo, o que eu estou vendo aqui no vermelhinho? Não é o clima polar? Que tipo de vegetação que eu vou encontrar ali? A tundra, né? Vegetação que só aparece em uma determinada época do ano, que é o período que fica mais seco, né? E aí a vegetação consegue surgir, é rasteira e tal. Aí vai vir o inverno, vai ficar totalmente coberta e aí vai ficar
digamos ali, se conservando embaixo daquele gelo. Muitas delas não chegam a morrer, né? Mas depois, quando chega o verão, elas reaparecem, e aí aparecem os animais para se alimentar delas, renas, alces e assim por diante, né? Beleza? Baixei um pouquinho aqui na região amarela, né? Já pega a parte da Rússia aqui e tal, a floresta boreal. A floresta boreal, também conhecida como floresta de taigas, dominada por coníferas, né? As plantas aí adaptadas ao gelo, com suas folhas fininhas, acicofoliadas, que são resistentes, então, ao frio mais intenso. Né? Vem de novo agora aqui a floresta temperada, né? A floresta temperada também conhecida como floresta caduca ou floresta caducifólia, justamente porque tem uma determinada época do ano, principalmente outono, que as folhas começam a ficar avermelhadas, amarronzadas, elas caem totalmente no inverno, a planta entra em estágio de dormência e aí ela volta a florir nas estações mais quentes. Certo? Esse verdinho ali é justamente aquele clima mediterrâneo. E aí vai ter uma vegetação mediterrânea. Olha como essa vegetação aqui chega um pouco a lembrar a floresta de savana, porque o clima é parecido com a savana, então a vegetação também vai ser parecida, né? Campos sujos, digamos assim, muitos gramados, mas a presença também constante de árvores, não florestas muito densas, mas intercalando campos com árvores, o que a gente chama de campos sujos, né? E por último aqui ficou no roxinho, certo? As pradarias ou estepes. Pradarias geralmente quando o clima é mais frio, estepes quando o clima não é tão frio assim, digamos, tá? Então basicamente é o domínio de gramíneas, assim, né? Como a gente vê nessa parte roxa que aparece no mapa, certo? Uma curiosidade para falar para vocês, já que no Enem e nos vestibulares eles gostam muito de falar questões ambientais bem atuais, eu trago aqui para vocês a palavra permafrost. Já ouviram falar no famoso permafrost? O permafrost é o solo que continua constantemente congelado desde a sua formação. Ok? Então, desde a última glaciação, digamos assim, que a Terra passou há 10, 12 mil anos atrás, certo? É um solo na região do Ártico, então ocupa grande parte da floresta da Sibéria, aquelas regiões mais próximas ao Polo Norte. É constituído por terra, gelo e rochas permanentemente congelados, certo? E aí existe uma grande preocupação se esse solo descongelar, o que já está acontecendo por conta do aquecimento global. É que esse solo aqui deve conservar muitas bactérias e vírus que estão congelados ali. Há milhares de anos eles surgiram e desapareceram. Quem sabe no seu derretimento, eles voltem a aparecer, né? E grande parte dos gases carbônicos também foram absorvidos por esse solo e está aqui embaixo. E o derretimento dele pode liberar também esses gases carbônicos e acelerar ainda mais o efeito estufa. Então é uma palavra que vocês têm que saber o que é, e é bem perigoso desaparecer esse permafrost aí, algo que já tem indícios que está acontecendo, tá, gente? Bom, falar um pouquinho de população, né? A gente falou bastante de características físicas, vamos falar um pouco de características populacionais, né? A Europa como um todo, certo? Apresenta já uma característica de pirâmide etária, grande parte dos países na pirâmide etária de países tipicamente ricos, obviamente, né? Principalmente pelo número de nascimentos está sendo cada vez menores, e vocês acompanhem aqui que existem vários países em que a população diminuiu de 2005 para 2015. Ah, professor, então por isso que a população do mundo já está diminuindo. Não, a população do mundo não está diminuindo, está diminuindo a população da Europa. Se eu pegar na balança e colocar todos os países do mundo, aí eu vou perceber que a população mundial continua aumentando, porque grande parte dos países do mundo não são tão bem financeiramente, né, estão em condições piores, depende muito da mão de obra manual, né, enfim, e tal. E aí é bom, no caso, na visão deles, é bom ter bastante filhos para ajudar mais na renda e toda aquela questão que a gente já falou no segundo ano do ensino médio. Mas vários países apresentam essas características, certo? E a pirâmide etária aqui já mostra isso, né? De 30 anos atrás, ou seja, 30 anos, essa pirâmide já é de 2020. A Europa como um todo tem 747 milhões de habitantes, e divididos nessa pirâmide etária que já mostra que a maior parte dela já está diminuindo. O que faz com que ela tome políticas natalistas, que às vezes não dão certo, né? E ultimamente tem muito complicada a questão dos imigrantes, certo? A gente aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade também, apesar de ser de 2005, ele ainda traduz muito a realidade atual, que mostra os extremos do povoamento, né, na Europa, certo? Quando eu
me refiro a Países Baixos, eu estou me referindo basicamente ao país Holanda, ok? 472 habitantes por quilômetro quadrado. Só para fazer uma comparação, o Brasil é entre 24 e 25 habitantes por quilômetro quadrado, né? A Federação Russa, obviamente, por ser o maior país do mundo territorialmente falando, tem só 9 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, claro, a Rússia a gente sabe que a população está muito concentrada, mais próxima parte europeia, né? Está dentro da parte europeia da Rússia, justamente onde o clima é um pouco mais favorável, um pouco mais habitável. Certo, gente? Enfim, como eu acabei de falar de população para vocês, esse é um assunto bem atual, que é a crise imigratória no continente europeu. Daquela região balcânica, porque fica ali perto do Oriente Médio, fica, né, o caminho ali também a Síria, tem muitas regiões ali com conflitos intermináveis, né, e questões de pobreza e tal, então um caminho aí para tentar resolver as situações econômicas, né, dessa população é ir para a Europa. Então existe um caminho aí, existe até a construção de muros, de cercados, reforços e tal, mas a partir do momento que um imigrante pisa no país, né, já existe um consenso lá dos países que eles têm que dar um jeito ao país que recebeu o imigrante, e aí dentro do bloco europeu, né, existe uma união muito forte no que diz respeito ao bloco econômico, que tenta solucionar esse caso. Às vezes um país aceita mais imigrante, às vezes não aceita, aí vem toda uma situação, uma questão de diplomacia, enfim, complicado, né? Mas que veio de certa forma a calhar com a solução dos problemas gerados pela falta de população, porque a população não vem crescendo, então aceita imigrante para compor a sua população. Mas junto a isso a gente já sabe, né? Vem o problema da xenofobia, né, e todos os conflitos sociais, étnicos, né, raciais, enfim, tudo que envolve aí essa sociedade, digamos assim, ainda que precisa aprender muito, né? Mas é isso, né, gente? Enfim, vamos lá. E o PIB europeu? Bom, o PIB europeu por país chama atenção o da Alemanha, certo? Aqui está Deutsch, né? Está em inglês, aqui é Alemanha, certo? E mostra aqui, quanto azul mais escuro, mais rico é o país, quanto mais clarinho, mais pobre. E aí olha só como fecha aquele negócio, ó. Os países do oeste europeu, né, os países ricos, azul mais escuro. Os países do leste europeu, os países do oriente europeu, mais pobres, né? Aí eu fiz uma comparação aqui do PIB de 2020. O gráfico é bem simples, mas ele mostra que, ó, os Estados Unidos hoje continuam sendo a maior potência do mundo, com uma produção aí, um PIB, né, produto interno bruto, aliás, a soma de todas as riquezas somadas toda a riqueza produzida ao longo de um ano. Nos Estados Unidos, o que aconteceu em 2019 é que ele atingiu 19 trilhões de dólares, né? Os Estados Unidos, 19 trilhões. A União Europeia, ou seja, o bloco não é toda a Europa, tá? São 27 países. 27 países da Europa, porque a Europa tem 50 países, mas 27 deles fazem parte de um bloco econômico. Aliás, adivinhem quais são os países que fazem parte do bloco econômico, os países ricos ou os países pobres, né? Ficou difícil, né? Obviamente, os países ricos. A União Europeia em perto de 18 trilhões, tá? A China, aqui ela está em 14, só que 2020, né, 2021, parece que em 2023 a projeção da China passar os Estados Unidos. Justamente a pandemia que se está passando em 2020, os Estados Unidos decresceu bastante o seu PIB, né, por conta do isolamento, por causa do trancamento do funcionamento de indústrias e tal, e a China se beneficiou de várias situações porque ela começou a vender para o mundo inteiro ainda mais, né, a questão de medicamentos, de aparelhos e tudo mais, né, e aí a produção aumentou bastante. Aliás, até as vacinas, né, que todo mundo diz, foi desenvolvido na Inglaterra. Onde é que ela vai ser fabricada a vacina no fim das contas, para dar conta? Na China, né? Então, enfim. E aí o Brasil, só por curiosidade, aparece aqui. O Brasil não é o sexto maior, é só uma comparação, né? O Brasil hoje é a 9ª ou 10ª economia do mundo, se eu não me engano. Certo, gente? E o Brasil, em 2019, fechou em 2 trilhões de dólares, ok? O bloco econômico, União Europeia, né, a gente já falou no começo do ano sobre os blocos, os passos de cada bloco, e a União Europeia é o bloco econômico mais bem formado até hoje. É o único bloco que chegou praticamente no último passo, aonde existe a adoção de uma moeda única, né, livre circulação de pessoas entre os países do bloco e assim por diante. E aqui estão listados os 27. Ah, professor, tem 28. Essa tabela aqui é antiguinha, não consegui achar ainda a tabela que eliminava o Reino Unido, porque o Reino Unido saiu, o famoso Brexit, né, saída da Grã-Bretanha,
certo? Então são 27 países que fazem parte da União Europeia, né? Acordos comerciais, isenção de taxas alfandegárias, livre circulação de pessoas, tarifa externa comum, tudo isso, né? Moeda única, o euro. E apesar de moeda única, na verdade o Reino Unido era se eu não me engano, é o único país que até então ainda não tinha aceitado o euro como uma moeda oficial, aceitava nas trocas comerciais, mas não era moeda oficial. Então o Reino Unido acabou saindo, alegando que não tinha benefícios, alegando que estava tendo o problema das migrações e tal, ia complicar bastante e tal, e aí houve um referendo dentro da própria Reino Unido e a população como um todo participou, não como um todo, né, mas a maioria que votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. Então, ao invés de 28, atualmente são 27 países, ok? Aqui estão as bandeiras dos 28 países que compõem o continente europeu, certo? Entre os mais famosos e os menos famosos, né? Aqui é a bandeira que eu falei para vocês, né? A famosa Reino Unido. Então vocês podem ver que vocês não vão achar aqui nos 50 países Inglaterra, País de Gales e tal. Não vai aparecer, ó, tá? Só vai aparecer aqui o Reino Unido, ok? Porque a representatividade que ele tem perante os outros é como o Reino Unido. Ele não pode ter representatividade sozinha da Inglaterra. Apesar de no esporte, sim, né, na Copa do Mundo e tal. Aliás, na Copa do Mundo vai como Inglaterra, vai como Escócia. País de Gales, se não me engano, nunca teve time assim para ir na Copa do Mundo, mas Escócia já teve, certo? E Inglaterra sempre, a Inglaterra é muito forte. Mas quando é em Olimpíadas, aí eles vão como Reino Unido. Pode ver, é diferente, né? Mas enfim, né? Aqui eu mostro para vocês, pode dar um pausa, curiosidade de ver alguns países, os mais famosos, menos famosos, tá? E basicamente é isso, a revisão vai consistir sempre nesse aparato geral de questões físicas, né? Um pouquinho aí de economia, alguma questão atual que está acontecendo naquele lugar, e é isso aí, tá, gente? Valeu, um abraço.